Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu vou te fazer uma pergunta, você quer mudar a sua vida? Estou dando um tempo para você pensar. Agora eu digo, quem não quer mudar? Se a pessoa não quer mudar, ela acostumou, ela habituou, ela acomodou. E o comodismo acaba nos atrasando no processo de evolução. Mudar é da natureza do ser. Basta observarmos o nosso corpo, não é? Nosso corpo ele vem se transformando com o passar dos anos, nem dos anos, dos dias. A cada dia o seu corpo passa por uma transformação, uma mudança. Assim também devemos agir. Nós temos que estar sempre mudando, mas claro que mudando para melhor. E como mudar para melhor? Quando você adquire conhecimento. Quanto maior o conhecimento adquirido, maior é a sua riqueza, maiores são as transformações que você faz em sua vida. E de fato, quando nos abrimos ao conhecimento, nós temos mais segurança. Sabe quando você conhece um tema ou um assunto? Então você pode ali falar sobre aquele assunto com toda a segurança. E com isso você pode ensinar. E ao mesmo tempo de ensinar, você estará aprendendo. A transformação, ela sempre foi para melhor. A pessoa que ela é medrosa, ela fica com receio, né, do amanhã, como vai ser, de mudar. Percebeu como a pessoa que ela é medrosa, ela tem medo de mudança? Mas se entendermos que a mudança é um processo natural, pararemos desse medo, ou percamos esse medo, ou perderemos esse medo. Não é mesmo? Para que temer o amanhã, se ele virá de toda forma? Então, vivemos hoje com toda a intensidade, aberto a novos conhecimentos. E amanhã estaremos prontos para vivenciá-lo e mais, tirar dele o que é de melhor, porque nos preparamos hoje. Essa é a transformação. E você sabe que a espiritualidade, espíritos que já viveram situações em que nós iremos viver, se prontificam a nos ajudar. Sabe quando se é dito sobre guias espirituais? O que é um guia, senão aquele espírito capacitado a nos conduzir nesta estrada da vida, nessa selva chamada vida material? Então estes espíritos já passaram por estas experiências. Então se capacitaram a nos ajudar a vencer. Acredite nisso. Aí você pode me perguntar, Júlio, mas como ter a ajuda de um guia espiritual? A partir do momento em que você habitua-se a fazer uma prece, você de fato está pedindo a Deus a bênção, ok? Não é isso que a gente faz? Deus, abençoe o meu dia. Como é que Deus vai abençoar? Colocando em teu caminho um ser que tem todo o amor no coração e desejo de te ajudar. Aí você dá autorização para este guia poder te orientar por intermédio da intuição, pelos sinais. E muitas vezes este guia, em nome de Deus, agindo por amor a seu favor, coloca pessoas e situações que irão te auxiliar a se tornar uma pessoa melhor, a fazer a transformação que você precisa. Você sabe que a vida está sempre nos conduzindo a essa transformação, não é? Por exemplo, quando acontece, vou falar de um fato que ocorreu comigo, quando acontece a retirada de um automóvel, um veículo, como foi o meu caso, que fui aí assaltado e levaram minha moto. Então eu saí daquele comodismo, era cômodo para mim pegar o meu veículo aqui e ir para a minha casa, voltar com ele e estava tudo certo.
Aconteceu uma situação em que eu fui assaltado. Ok, fui assaltado. Então, e agora? Eu não tenho mais, saí da rotina, não tenho mais aquele veículo. E aí eu fui perceber que a distância de onde eu moro para onde eu estou a realizar meu trabalho era grande. E isso acabava me atrapalhando a fazer mais, a realizar mais. Então, o que eu fiz? Bom, já que aconteceu esse fato, eu vou mudar. Então, eu saí do comodismo e procurei mudar, fazendo a mudança benéfica a mim, para mais próximo do trabalho. Então, são situações que nós temos que avaliar que a vida não está contra. As situações nos levam a tomar atitudes que irá nos ajudar nesta mudança para melhor. Sem dúvida nenhuma. Por mais que a situação seja desagradável, de alguma forma você tem que tirar o proveito dela e sair dela mais rico. Pois a experiência daquela situação desagradável fez você raciocinar, pensar, elaborar uma solução e com isso você se tornou mais experiente, mais capacitado, melhor. Tenha certeza disso. Vamos fazer a nossa prece. Mais um dia na vida física. E ao mesmo tempo, menos um dia, não é? Mais um dia que começa, menos um dia vivido ontem. Olha só, como a vida ela transforma naturalmente. Ontem acabou, hoje começou. E você tem menos tempo na vida física, nessa escola. Aproveite. E para isso, vamos agradecer pela oportunidade de viver. E dizendo ao Criador: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, desejamos, Senhor, a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Ó Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir viver mais esse dia. Obrigado por confiar esse dia a nós, que iremos viver e interagir um com os outros. Obrigado. E aí, eu em particular peço que seja feita em minha vida a sua vontade. Que seja feito em minha vida a sua vontade. Que a sua vontade se manifeste em mim. É o pedido que eu faço todos os dias a Deus. Bem, hoje, representando a espiritualidade, quem nos vai falar é Igor Romanov. Essa pergunta que eu te fiz: quer mudar a sua vida? Salve Jesus. Salve Nossa Senhora. Que a luz destes ilumine sempre o caminho de todos vós. Vieram à casa espiritual para falar com os espíritos. Estão preparados para entender a isto?
Pois muitos vêm à casa espiritual buscando soluções materiais. Buscam razões materiais junto a um espírito. Então, onde a visão abrange não só a visão material, mas tudo que engloba a vossa vida. E do quanto a interferência energética influencia no seu dia a dia material. Mas muitos não se dão conta disso. Muitos não observam, não percebem, pela pressa da qual vivem. Não se dão o direito de sentir verdadeiramente a vida. E se assim se desse o direito, iriam perceber que não lhe falta ajuda, que tu é bem amparado, que tu tem um grande amigo que está sempre contigo a lhe alertar, a lhe intuir. Mas quantos que se dão o direito de perceber e colocar em prática isso? A pressa, esta grande inimiga, faz com que todos errem. E faz com que, na hora qual o mal chega, vai não buscar ajuda. Mas é necessário compreender como que essa ajuda é trazida. Não só de uma reforma íntima, da qual tu tem que compreender que tem que haver mudanças em ti, para que a vossa vida tome um novo caminho, uma nova direção, e tu possa novamente equilibrá-la. Pois enquanto não muda, enquanto resiste e queres fazer da vossa vida como vem fazendo, como mudar? Como fazer com que encontre a resposta, a cura, o bem da qual está a buscar? Nada acontece. Assim ensinou nosso Senhor, assim nós buscamos e colocamos em prática, e assim compartilhamos com vós aquilo que nos fez compreender como sair das perseguições, das tristezas, das mágoas, e nunca desistir de sermos prósperos, nunca desistir de vencer. Por isso que pedimos sempre a todos que acreditem naquilo a qual sintam verdadeiramente. Por isso a importância que nós batemos, fazendo com que entendam do quanto é importante cuidar do ambiente da qual vivem, para que ali tu perceba a ação de nós, de uma grande falange que quer ver vós fortalecido. Mas o simples fato de pedir para que organizem a sua casa é uma grande dificuldade. Muitos não ligam para este pedido e continuam deixando a vida como ela está, bagunçada. As soluções nunca chegam, ou chegam agora e amanhã um problema maior aparece. E não entendem que enquanto não organizar e estruturar plenamente a vossa vida, as condições de melhora se limitam a esta condição que tu mesmo coloca. Por isso, a observação em colocar à prática essas pequenas orientações é o que fará a diferença. Aí tu vai entender verdadeiramente por que pedimos para que estudem, aprendam. Porque não queremos ninguém dependente, ninguém querendo e vindo perguntar por qualquer coisa o que tu acha, o que eu faço, querendo que a decisão caiba a nós e não cabe. Sois vós, dono de vossas vidas, que tem que ter essa decisão, que tem que ter a firmeza e fazer com que assim tu coloque em prática o seu desejo. E quando se estrutura, quando tu cria essa condição, tu vais saber exatamente daquilo a qual tem que fazer. Mesmo que muitas vezes aparentemente desapontem outras pessoas, magoem outras pessoas, mas quando se faz com verdade, tu verá que as brigas aparentes, as discussões aparentes, lá na frente há um reconciliamento pleno, pois tu usou da verdade, da sinceridade, e isto faz com que aquele mais à frente, quando se buscar a esse também, vai entender do quanto foi precioso aquele chacoalhão, aquela dura decisão da qual tu fez. E assim a nossa vida tem que ser sempre fazendo e decidir e agir pela verdade. Nunca se influenciar, nunca se tendenciar a nada, mas sim o equilíbrio daquilo que sabe e principalmente daquilo a qual sente. Quando permite que o vosso conhecimento esteja aliado ao seu coração, tu anda numa linha plana, não há dificuldades. Tu consegue superar todas as suas dificuldades de maneira na persistência, na determinação,
Tu não vai ficar esperando que outros consigam algo para que tu se beneficie. Tu vai à luta sabendo do poder e força qual é em ti. E assim tu vai estruturando a vossa vida. Assim tu vai despertando os talentos que há em vós. E assim tu não mais vai ficar reclamando de nada, nem de ninguém. O tempo, como é dito, repetido inúmeras vezes acá, o tempo é único. Se tu fica reclamando, tu perde tempo reclamando. Mas se tu busca a solução, tu se empenha, é o mesmo tempo. Então por que reclamar? Por que acusar? Vai resolver? Vai resolver quando tu agir. Quando tu colocar em prática o desejo de fazer a vossa vida retomar o caminho do bem da qual tu queres. E é disto a qual tem que buscar, tirar, filtrar, reforma íntima. Não deixar com que nenhum tipo de tendência do mal interfira. Nós vemos do quanto as pessoas dão ouvidos a outros que chegam e falam, e se interfere. E deixa de fazer aquilo que é certo, porque não se permitiu ouvir o coração, mas ouviu a maldade, a maledicência que chegou até ele. E assim tu retarda a vossa vida, o vosso progresso. Não permita de forma alguma que esses males interfiram na vossa vida. Viva e não sobreviva. Queres ser feliz? Vá à luta. A felicidade existe sim, ela depende apenas de vós, da vossa vontade. Não desista porque deu errado um relacionamento. Não desista porque tu foi despedido. Não desista porque está com problemas financeiros. Existe o problema, mas tenha certeza, a solução também existe. O que tem que fazer é preparar-te. Condição, tenha certeza, tu cria. Por maior dificuldade financeira, que é a grande desculpa da qual muitos usam, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, como se o dinheiro fosse o principal fator para que a sua vida prosperasse. E não é. Tenha certeza, não é. Se tu observar das orientações trazidas, tu vai ver que tu pode agir de várias maneiras sem um único centavo. Mas quantos se dão conta disso? Eu não posso fazer. Muitos falam que nem rezar não podem. Não podem comungar a sua fé dentro do seu santo lar. Por quê? O que vão pensar de mim? Se eu me ajoelhar e fazer uma prece e acender uma vela. Ainda mais se quando pedimos uma vela colorida. O preconceito cria barreira e tu não propaga o seu querer. Muitos, como foi dito aqui pelo nosso irmão Giuseppe, eu vou ter fé. Se tu me fizer conquistar algo, se eu conquistar o meu emprego, eu tenho fé. Horas, tem que ter fé agora. Acreditar que tu pode conseguir seu emprego, que tu pode se curar. E não é uma troca. Tu quer a cura primeiro para depois acreditar que pode? Não é assim. Pratica, exercita, exterioriza uma força que tu vai ver do quanto tu pode. Aí tu não vai mais ficar esperando, tu vai agir. Aí tu vai entender o que é fé. É busca, é realização, é determinação, é força, é vontade. É aquilo que ensinou nosso Senhor. O que tu queres, busca, se empenha, se determina e deixa com que os seus olhos vejam apenas o que é bom. E não deixam que o que os outros enxerguem por ti, que os outros pensem por ti, que os outros falem por ti, que os outros decidam por ti. Sejas tu dono da vossa vida. Sejas tu aquele que o pensamento e o sentimento equilibrados determinam o caminho da vitória e das conquistas. Nosso Senhor disse: tudo o que quereis podes alcançar. A tudo tu pode, mas nem a tudo tu está preparado ainda. Mas se preparar, a tudo tu consegue. Queres ser um milionário? Prepara-te. Milionário materialmente? Prepara-te, tu vai ser. Mas aí tu vai entender que a riqueza material é apenas mínima perante a riqueza espiritual que aquele que busca o conhecimento encontra. Aí entende daquilo a qual ensina nosso Senhor: nada lhe faltará se tiveres fé. Uma pequena fé, daquele grãozinho de mostarda que transforma a vida daqueles que assim o fazem. Queres mudar sua vida? Busque o caminho desta fé. Busque
Acredite, não desista. Não peça um milagre antes. Busque ele. Aí tu vai ver o que é fé. Aí tu vai entender o que é fé. Essa crença da qual não limitará mais a sua vontade. Não parará porque alguém falou isso ou aquilo. Tu vai à luta e tu vence. Acredite, tu é mais capaz do que tu acha que é. Força todos têm, mas quantos que desistem por se deixar que essa influência decida por vós? Não se acomode, não desista, persevera e tenha certeza. A luz do Cristo guiará a vós ao caminho da vitória. Por mais demorado que muitas vezes pareça ser, não é. Pois nosso Senhor é tão sábio, que Ele permite muitas vezes colocar 1, 2, 3, 10, 100 pedras no seu caminho, para que tu cumpra o caminho da maneira certa, no tempo certo, para que tu não seja precipitado, para que tu não seja ansioso, que tu vá se preparando da maneira certa. As situações difíceis, os problemas, é apenas uma preparação, para que na hora que aquele perseverante for, vai encontrar, vai realizar, vai fazer com que o bem adquirido não mais seja perdido de nenhuma forma. Pois, cumprindo as coisas a qual ensina nosso Senhor, tu se alia a Ele, tu será um com o Cristo, tu estarás em paz, uma paz da qual não há corrupção, aonde tu prevalece pela lei de Deus. Aí tu vai entender que cumprir a lei dos homens é simples, porque a lei de Deus prevalece sempre. É a lei que vai prevalecer pela eternidade. Não é uma lei temporária como o plano carnal coloca, mas a lei de Deus é eterna. E tu vai entender: amar ao teu próximo, amar aos teus pais, respeitar aos teus pais, não roubar, não furtarás, não cobiçarás mulher, nada de ninguém. Tu entenderás essas leis que fará com que tu saiba o verdadeiro sentido da vida, aonde o amor, a base principal, prevalece em tudo quanto tu faz. Do simples ato de cuidar da sua casa, do simples ato de se alimentar, do simples ato de buscar o seu trabalho, do simples ato de comungar a vossa fé. O amor é a essência, é a base, é a força que fará com que faça com que tu vença. É esse amor por ti que fará com que teus olhos vejam, que teus ouvidos ouçam, e que assim tu vai perceber, sentir da gama de amigos que está à sua volta, essa multidão da qual Paulo expressou várias vezes que estão cercados, e a vibração proporciona com que só bons amigos, verdadeiros e bons amigos estejam em vossos caminhos. Queres o bem? Queres trabalho? Queres saúde? Queres paz? Prepara-te, luta, se empenha e tenha certeza, terá as bênçãos de nosso Senhor para que tu coloque as vossas pernas a esse caminho e tenha certeza, alcançarás. Que a luz de nosso Senhor brilhe sempre no caminho de todos vós. Graças a Deus. Obrigado à espiritualidade, obrigado a Deus, Jesus, Maria Santíssima, obrigado Igor Romanov, obrigado. Olha só, a decisão de nossa vida pertence a nós. Nós somos, sim, o grande arbitrador da vida. Somos nós que decidimos tudo, por mais que sejamos influenciados por uma sociedade, nós temos sim o direito e o poder de decidir. Nós temos. Porém, esse poder nos chama a responsabilidade. Se eu decidir fazer o certo, claro que eu terei um bom resultado daquilo que faço certo. Mas se eu decidir fazer o errado, eu vou responder pelo meu erro. Por mais que ninguém viu, isso é o mais comum no pensamento do ser que desconhece a espiritualidade. Ninguém viu, está tudo certo. Consciente de que fez errado, mas está tudo certo porque ninguém viu. Não está não, não está não.
A sua evolução, a sua melhora não depende dos outros verem o que você faz de bom ou de ruim. A sua melhora depende da sua consciência de fazer o que é certo. Fazer o certo. Nunca fique esperando que os outros vejam o que você faz de bom. Nunca espere dos outros compreensão e até mesmo elogio. Não faça isso. Não viva esperando o reconhecimento dos outros. Reconheça em você o certo que você faz. Reconheça em você as falhas que você comete para poder corrigi-las. Pois você não depende de ninguém a não ser do Deus que tudo te dá, inclusive a responsabilidade, e apenas te cobra. Seja correto. Te dá o que você mais precisa, a liberdade de decisão. A liberdade de decisão, sempre com responsabilidade. Bom, vamos estudar um pouco mais sobre mediunidade. Preste atenção nas palavras deste amigo Gilberto Rissato. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Energia, o espírito é energia desde o seu princípio. Essa energia ela vai sendo alimentada pelas energias adjacentes. Então ela começa a pulsar, quase que imperceptível, né? Diante das concepções que são faladas às pessoas, os processos de migrações dessas poeiras cósmicas que são imperceptíveis aos microscópios daqui da Terra, que vão formando as bases da formação de um espírito até chegar ao grau de um mineral. As pedras, as rochas, elas têm vida pela sua própria formação. Dentro das fases evolutivas e lapidadas, a essência energética do que estão ali, você pode prestar atenção, que cada mineral tem seu valor energético. Todas elas têm. Isso é pela idade que elas têm. Pela idade, pelo período e pelas vibrações daqueles seres que as manipularam. Então, diante desses ciclos evolutivos, surgem-se muitos mitos sobre a vida nos subterrâneos. É da onde vêm, né, as falas sobre os reptilianos, do qual as pessoas nunca viram, mas sabem da existência de vida desses seres que vivem no subsolo e que os seres extraterrenos, aqui os que vivem acima da superfície, eles têm muito medo de serem dominados pelos reptilianos, quando na verdade os reptilianos, as formas adensadas que eles veem, é apenas o processo de migração do espírito do reino mineral para o vegetal. Eles não conseguem habitar aqui na superfície, o ar que tem aqui é como um gás, que se eles inalarem, eles perdem a vida. Então eles só conseguem ficar na Terra por causa do calor, da densidade que tem ali, dentro do seu processo de transformação. Então muitos médiuns videntes, eles conseguem enxergar essas transformações, e dessas transformações eles fazem um processo de transferência de visão daquilo que eles conseguem formatar para poder trazer essas alegorias ao campo visual. Então eles desenham reptilianos como seres, como se fossem monstros, como se fosse uma forma assim terrível, apenas com instintos maléficos, mas isso é a visão material daquilo que se vê, que não tem uma bela aparência, mas não significa que seja maldoso. Nem toda coisa feia é ruim. Não é? Então, dentro desse processo, aí ao longo dos milhares de anos, essas formas vão se adensando e vão se criando outros micro-organismos mais maleáveis, que aí é o salto quântico durante esses milhões de anos para o reino vegetal, aonde vai sendo moldado o campo energético vibracional. As plantas, elas conseguem captar as vibrações de tudo que está em volta. Isso é óbvio
energético, você pode medir a densidade como se as plantas respirassem, tanto que é trazido uma pálida ideia do que é esse fenômeno de fotossíntese, mas isso é apenas as células que estão sendo trabalhadas ali pelos agentes que são invisíveis, que estão no espaço, que são adensadas àquela situação daquelas sementes, daquelas micro fontes de energias trazidas do mineral e que vão adensando. Então, dentro desse processo de formação do reino mineral para o vegetal, é onde existe esse conflito de informação que os terrestres ainda não conseguem discernir, não conseguem entender. Cria-se essas histórias. O mesmo acontece no processo de migração do reino vegetal para o animal, onde as pessoas conseguem enxergar duendes, fadas e aquelas histórias de pirilampos todos, em função do processo em si de transformação. Esse é um intra-reino dentro do processo de migração do reino vegetal para o reino animal. Por isso que eles os enxergam, né, como a criação mitológica dos elfos e as outras mutações, duendes, fadas e tantos outros, mas de acordo com o quadro evolutivo e de acordo com a condição que cada ser tem, mas isso é apenas dentro dessas cápsulas, dentro dessas abóbodas energéticas, como se fossem bolhas de ar bem iluminadas e com bastante luzes, cores, onde está sendo adensada essa migração do reino vegetal para o animal. Por isso que muitos desses seres têm um formato semelhante ao dos animais próximos ao ser humano, ou de qualquer formato animal, e assim por diante. Assim como os seres humanos, né, são descritos a mesma coisa, o processo de migração do reino animal para o reino dos homens, esse processo de mutação genética jamais aí acentuada, carregada de todo o contexto vibracional dentro do ciclo evolutivo que os animais vão alcançando em seus processos de aprendizado vibracional, onde eles, toda vez que eles desencarnam, são levados às esferas, trabalhados, eles são seres que não guardam esses sentimentos ruins, são acondicionados apenas às boas vibrações, que isso vai formatando já a criação do cérebro, que o espírito, né, na sua primeira condição ao ser encarnado como ser humano, que ele vai buscar todos os instintos trazidos de quando ele ainda sofria essas mutações de uma antimatéria ou de um quadro energético ainda não muito comunicado na visão dos homens. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Eu gosto da frase que Jesus diz: conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. Quanto mais aplicamos os ensinamentos de Jesus, mais e mais estaremos libertos dos males que nos aprisiona. E entendemos que o que nos aprisiona é tudo aquilo que é de negativo. Uma doença negativa está te aprisionando. Uma dependência amorosa é negativa, está te aprisionando. Dependência amorosa, não estou falando de amor, dependência amorosa. Dependência financeira, quer dizer, dificuldade na área financeira, também é uma doença que te aprisiona. E todos os males são doenças que podem e serão vencidas. Podem e serão. Por que eu estou afirmando? É afirmativa, serão vencidas. Porque não importa o tempo, você vai vencer. Não importa. Ah, mas e se eu morrer com esse problema? Você simplesmente, entenda, você simplesmente encerrou um ciclo encarnatório, como se encerra um ciclo de dia, 24 horas. Você vai renascer, você vai acordar amanhã, você vai renascer amanhã e vai dar seguimento a esse dia que se encerrou.
a esse período encarnatório, vai dar seguimento. Por isso que a afirmativa é: você irá vencer. O tempo é teu. Queres vencer ainda hoje? Ora, acredite, trabalhe e confie. Amanhã estaremos de volta. Salve. Salve Jesus. Salve nossa Mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.